reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Começar o dia com a palavra de Deus aberta, comungando com Deus, olha, não tem nada melhor do que isso. Nada melhor. Você está começando com a direção de Deus na sua vida. Você está entregando a sua vida, confiando a Deus a direção da sua existência. Nós estamos aqui no programa Reavivados por Sua Palavra exatamente para isso, para ajudar você a ser um apoio ao seu desejo de estudar um capítulo da Bíblia por dia. É muito importante que a gente tenha essa decisão diária. Quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Palavra de Deus, você já sai para o dia, né? Depois de estudá-la, depois de arrumar sua cama, você já sai para o dia com os planos de Deus. Senão o outro vai fazer os seus planos para você, hein? É melhor não deixar isso. Nós estamos aqui no Cevisa, nesse lugar maravilhoso, final do dia, tem alguns mosquitinhos, a gente passa bastante repelente, mas eles estão por aí. De vez em quando eu vou tirar um da minha frente aqui e não tem problema, estamos bem aqui, estamos tranquilos. Nós estamos felizes agradecendo a parceria do Cevisa, Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista. Aqui você aprende a cuidar bem da sua saúde, vale a pena conhecer o trabalho que eles realizam. Assim nós estamos divulgando a palavra de Deus. É a palavra que vai nos salvar. Nós vamos conhecer Jesus aqui, desde a primeira página até a última. A Bíblia fala de Jesus de alguma maneira. Estamos falando dos que antecederam Jesus, daqueles que tiveram a família e a partir desta linhagem Jesus aparece. Então isso é muito lindo, é importante para você saber, né? Estamos falando da vida dos patriarcas, quanta coisa nova, vidas reais, pessoas que pecaram, pessoas que erraram, mas que algumas delas, as que quiseram, logicamente, foram salvas e serão salvas por Cristo Jesus. Tenho certeza absoluta. Naquele tempo também eles matavam cordeiros. Esses cordeiros simbolizavam, tipificavam a Jesus. Então isso tudo está aqui. Quem escreve é Moisés. Moisés escreve bem, muito depois, e em alguns lugares até ele muda o nome e coloca hoje o lugar chama esse, e até hoje o lugar se chama tal, e ele tem uma familiaridade com os lugares e as pessoas quando estamos andando mais para o final do livro de Gênesis, que vai até o capítulo 50. Então são pessoas mais próximas, histórias mais próximas que ele conhece. Capítulo 31 fala depois do pacto que Jacó fez com Labão, não é? Para poder trabalhar. Ele trabalhava e não tinha nada. Então ele decidiu ter alguma coisa e fez um pacto com ele. E você se lembra, né? O último capítulo, todas as que eram malhadas, listradas, acabavam sendo dele. E Labão não era muito confiável, né? Labão era um pouco dinheirista, era uma pessoa que criava muitos problemas. Só que ele percebeu que o seu rebanho começou a crescer mais do que o de Labão. E os filhos de Labão começaram já a criticá-lo, né, diante do pai. O pai começou a ficar desconfiado e ficou com um semblante mais sério. E ele fala aqui, né, que ele ficou mais sério diante dele. Esse camarada está me roubando. É interessante, quando a gente rouba o outro, a gente acha que o outro está roubando, né? Quando eu falo mal dos outros, então eu acho que todo mundo fala mal de mim, né? É assim, eu meço os outros por aquilo que eu também sou, nós também temos essa possibilidade. Então Labão estava descontente, imagina, esse meu genro, para quem enganou, né? Prometeu uma filha, deu a outra depois de 7 anos. Aí depois ele reclamou, dali uma semana deu a segunda filha, mais 7 anos. E ele não tinha nada, Jacó não tinha nada. E ele acabou tendo o seu rebanho multiplicado, muitos bens, chegou a hora de sair. Lá no verso 3 nós encontramos aqui o Senhor falando a Jacó, dizendo: torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Por vários momentos, lembram-se lá em Betel? Por vários momentos Deus falava para Jacó: eu sou contigo, você vai ser o pai de uma grande nação. Porque Esaú já tinha uma outra vertente, não era a vertente daqueles que estavam, que seriam os antecessores de Cristo. Esaú tinha se casado com as mulheres da Cananeia e depois se casou com a última, que era filha de Ismael, não é? Árabes.
e não formou essa parte para então desembocar na vida de Jesus. Então você volta para lá, porque eu sou contigo, eu vou te abençoar, não é? No capítulo 36, mais para frente, nós vamos ver ali uma genealogia de Esaú. Ele também foi abençoado, né? Teve muitos bens e tudo mais, mas Jacó seria aquele que daria sequência à promessa de Deus, não é? Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do rebanho e teve uma conversa séria com elas. Olha, o seu pai já está com o semblante difícil, diferente em relação a mim. Então, eu recebi a orientação de Deus e nós temos que voltar. Olha, o vosso pai, verso 7 diz assim, mas o vosso pai me tem enganado, por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Então uma hora ele dizia, não, os salpicados são seus, porque os salpicados eram os menores. Aí começaram a vir mais salpicados. Não, os listrados agora são seus. E começavam a vir mais os listrados. Quer dizer, Deus sempre honrou isso. E ele teve um patrimônio para poder voltar para a sua terra, levar a sua família, mas foi difícil esse momento. Foi muito difícil. E ele decidiu, com as suas esposas, que temos aqui no final, verso 14, né? Então respondeu Raquel e Lia e disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Ele também está enganando a gente. Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Quer dizer, nosso pai não é confiável, nós não temos nada, não é? Não temos nada. Ele também nos enganou a nós. E aqui é uma palavra bastante interessante no verso 15 ou 16, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos agora. Pois então, Jacó, eu gosto dessa frase, faze tudo o que Deus te disser. Estamos do teu lado. Você lembra que quando Jesus estava numa festa, lá em João capítulo 2, estava na festa e acabou o vinho, e sua mãe foi falar com ele, e ela disse então para os servos, né, fazei tudo o que ele vos disser. Não dá para lembrar disso? Fazer sempre o que Deus diz é o melhor para nós. Sempre o melhor para nós. Se ele diz assim, olha, não cobice, cobice. Não é ande direito, não é seja amigável, seja uma pessoa saudável, não é tenha saúde, porque você vai servir melhor. Seja um bom pai. Não traia a sua esposa, não traia seu marido, eduque os seus filhos no Senhor. Sempre é melhor fazer aquilo que o Senhor diz que devemos fazer. Quando ela disse isso para os servos, Jesus disse, encha as 6 talhas com água e pode servir. Ué, mas como? Servir com água? Ou servir água agora? O assunto é vinho, não é água. E quando eles tiraram para experimentar, era o melhor vinho, melhor do que o anterior. E nas festas eles davam o melhor por último, depois davam o pior no final, quando o pessoal já estava cheio. Jesus é assim, fazei tudo o que ele vos disser. E aqui elas chegaram a esta conclusão, faze tudo o que Deus te disser. Então se levantou Jacó, fazendo montar seus filhos, suas mulheres em camelos, todo o seu gado, no verso 18, e foi embora. E Raquel ainda acabou pegando furtou um dos ídolos do seu lar que pertenciam ao seu pai. Vejam, sempre essas coisas, quando a gente se afasta de Deus, a gente acaba pegando alguma coisa, né? A gente acaba se apegando a um ídolo, alguma coisa que acaba sendo importante como Deus, né? E ela trouxe isso e deu um probleminha lá na frente, né? Porque no 3º dia de caminhada, Labão foi avisado. E Labão foi atrás. E os pegou lá na frente, depois de 7 dias caminhando. E disse, que negócio é esse, Jacó? Você pega minhas filhas, você sequestra minhas filhas à espada e vai embora? Eu disse, não tem sequestro nenhum, nós estamos voltando. Essa era a promessa. Você parte e agora você não me deixa nem beijar os meus filhos, as minhas filhas? Não deixa eu beijar os meus netos? Que história é essa? Então ele diz assim, olha, você mudou várias vezes o meu salário.
20 anos, verso 41, o verso 38. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras perderam as crias e não comi os cordeiros, né, os carneiros do teu rebanho. Olha, eu arcava com os prejuízos, eu nunca dei esses prejuízos para você. São 20 anos, 20 anos não é uma questão de meia hora, não é? 20 anos eu estive te servindo. E no verso 41 ele diz assim, por 10 vezes você mudou meu salário. Quer dizer, você não cumpre com a palavra, né? Quando a gente não cumpre com a palavra é a pior coisa do mundo. As pessoas vão desconfiando e não dá mais para ficar junto, não dá mais para trabalhar junto, nesse caso. A palavra ela tem uma força muito grande, né? É o que a gente tem diante das pessoas, é a palavra da gente. O caráter da gente vai pela palavra da gente, né? Sim, sim, não, não. Isso parece ser simples, mas não é simples. Tem que ter alguma coisa que venha lá de dentro do coração. Quando você deseja ter Deus no coração, o sim, sim, não, não vai ser mais efetivo na sua vida. Aí eles fazem uma aliança. E até Labão diz assim, olha, essa aliança é diante de Deus. Se você arrumar outra mulher, outras mulheres, né, você tem que cuidar das minhas filhas, você não vai arrumar, não, está tudo certo. E Jacó cuidou, evidentemente, da sua família e cuidou muito bem da sua família. Agora era outra jornada, né? Começa no próximo programa. A outra jornada para caminhar, para encontrar o irmão Esaú. São outros 500, como diria minha avó. Eu desejo que você seja muito feliz e abençoado dentro da vontade de Deus. Sempre faça a vontade de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas vêm. Fazei tudo o que Ele vos disser. Vamos estar em segurança quando estivermos dentro da palavra de Deus. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos pedir Tua bênção para que andemos segundo a Tua vontade. Para que façamos das palavras da Bíblia as palavras da nossa vida. Para que tenhamos vida através delas. Para que elas iluminem o nosso caminho. É a Tua palavra. Ajuda-nos em nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Revivados por Sua palavra.